Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai abordar sobre sistemas de coordenadas e as transformações de distâncias relacionadas. Transformações de distâncias. Então esse assunto ele faz parte aí dos princípios de geodésia. Então os dados dessa aula eles se basearam no material que está disponível no site do curso de agrimensura do IFSC, aqui de Florianópolis, que é o livro digital Geodésia Aplicada, série Topografia e Agrimensura para cursos técnicos, de 2018, do professor Rovani e outros. Inclusive, eles têm ali uma autorização para reprodução para fins educacionais. Esse livro digital também foi colocado à disposição para vocês no Moodle, para quem quiser se aprofundar no assunto. Então a gente vai partir aqui inicialmente de um plano topográfico local. Então imagina aqui um relevo, né, que seria um plano topográfico local, e nós temos aqui uma distância inclinada. Então essa aqui seria uma distância inclinada, né, no nosso plano topográfico local. E aqui em cima, né, essa distância aqui de um ponto A em relação aqui em cima a um ponto B. E aqui em cima nessa linha, nós temos aí a distância horizontal. Então, se a gente quiser passar essa distância horizontal para um sistema UTM, ele vai envolver aí uma série de transformações. Então a gente tem que projetar inicialmente essa distância horizontal no geóide. E o geóide eu coloquei lá material para vocês, né? Que é uma superfície toda irregular. Geóide, que seria o prolongamento dos níveis médios dos mares pelos continentes. Na verdade, é um mapa de forças gravitacionais. Então, o modelo geoidal ele é feito a partir das medições de dados de gravimetria, usando um aparelho que chama gravímetro. Então, diferentes pontos relacionados à atração, força de atração gravitacional, vai dar esse modelo geoidal. Então, inicialmente, nós projetamos a distância horizontal no geóide, depois nós projetamos essa distância no elipsoide. E aí a gente já viu em outra aula que existem vários elipsoides. Elipsoide, que é um modelo matemático da Terra. Por exemplo, tem lá o WGS84, o SAD69, o SIRGAS 2000. Cada datum vai gerar um elipsoide específico. Então, projetamos a distância horizontal no geóide, depois projetamos essa mesma distância no elipsoide. Todas elas vão ser distâncias distintas. Vão haver distorções dessa distância. E aí, eu vou escolher então uma figura geométrica para mim projetar essa distância elipsoidal. Então a gente vai escolher um sistema de projeção. Então aqui nós temos o nosso elipsoide e nós vamos escolher aí um sistema de projeção, por exemplo aqui um cilindro, né? Sistema de projeção. Então pode ser um cilindro, pode ser um cone, como a gente já viu, aquelas figuras geométricas no início lá da disciplina. Então pode ser um sistema cônico, pode ser um sistema plano, né? Ou pode ser ao cilindro. Então existem vários sistemas que a gente pode adotar. No caso do UTM, é esse cilindro aqui deitado, né? Que é o sistema universal transverso de Mercator. O transverso quer dizer que esse cilindro aqui está deitado. Então, no caso de escolher então, esse sistema de projeção, no caso nós vamos exemplificar para o sistema UTM, e aí nós vamos projetar num sistema plano retangular, sistema plano retangular,
aquelas distâncias, né? Então partimos da distância num plano topográfico local, fomos até o geóide, depois projetamos no elipsoide, escolhemos um sistema de projeção e projetamos aí, no caso aqui nós vamos usar o sistema UTM para exemplificar um pouco dessa complexidade desses cálculos. O sistema UTM é um sistema plano retangular. É um sistema cartesiano, como se fosse aí um sistema XY. Se a gente quiser fazer o caminho inverso, nós temos um sistema UTM e queremos projetar até essa distância, até chegar na distância horizontal, a gente faz então o caminho inverso. Temos que projetar isso aí lá no elipsoide, depois no geóide e chegar até a distância horizontal. Então todas elas vão ser distâncias aí diferentes aí. E algumas vão ser iguais dependendo da situação, né? A gente vai abordar isso aí mais à frente. Então vamos projetar essas distâncias aqui num desenho esquemático. Aqui nós temos então o geóide, que ele é todo lá irregular, como a gente já viu. Geóide. Depois nós temos o elipsoide, vou colocar aqui com uma outra cor. Esse elipsoide ele pode estar acima do geóide, pode estar abaixo do geóide, né? Pode coincidir com o geóide, então ele depende da posição do planeta, ele vai estar numa posição diferente. Então esse aqui seria o elipsoide. Então esse elipsoide pode estar acima, abaixo ou coincidir com o geóide. Aqui no geóide nós vamos ter a nossa distância geoidal, representada por dn. Então dn é a distância geoidal. E aqui no elipsoide nós temos dE, que vai ser a distância elipsoidal. Nós temos lá em cima o nosso plano topográfico local. Vamos colocar ele aqui, ó, nosso plano topográfico local, no terreno. PTL, né? PTL de plano topográfico local. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui uma baliza, ou pode ser um prisma, né? Um prisma. Aqui temos estacionado uma estação total, ou um teodolito. E aqui nós vamos ter a distância inclinada. Então, por exemplo, uma estação total, ela sempre mede a distância inclinada. Depois ela converte para a distância horizontal. Então aqui DI vai ser a nossa distância inclinada. E aqui nós temos a nossa distância horizontal. Então, a distância horizontal, vamos representar ela aqui, ó, em verde. Então aqui nós temos a DH, que é a nossa distância horizontal. Então, a distância geoidal, ele é dado por um fator
de redução de escala, FR. FR vezes DH, que é a distância horizontal. E esse fator de redução de escala é dado por 1 menos H, que pode ser a altitude de um único ponto ou a média entre, se for 2 pontos, né? Ou a média entre 2 pontos aí. Dividido pelo raio médio da Terra. E a distância elipsoidal é igual à distância geoidal mais 1,027 vezes a distância geoidal ao cubo vezes 10 a menos 15. Então, essa aí é a equação da distância elipsoidal. Então, o FR aqui é um fator de redução da distância horizontal. O H é a altitude em que a distância foi medida. Se for só de um ponto, a gente põe só a distância de um ponto. Se a gente estiver considerando aí 2 pontos, 2 planos topográficos diferentes, a gente faz então a média desses 2 pontos. E o raio médio da Terra, ele vai ser igual aí a 6.370.000 metros. Então essa aí é uma constante. Então o FR ele depende somente da altitude do ponto, né? A altitude do ponto em relação ao nível do mar. Porque nós temos aqui uma constante, que é o raio médio da Terra, e 1 também aqui uma constante. Então, sabendo esse FR, que a gente precisa só saber a altitude do ponto ou de 2 pontos para fazer a média, a gente consegue calcular a nossa distância geoidal. E a distância elipsoidal, a partir da distância geoidal, a gente consegue calcular a distância elipsoidal. Para distâncias menor que 5 km, então a gente não precisa usar aquela equação mais complexa aqui, para calcular a nossa distância elipsoidal. A gente não precisa usar essa equação aqui para distâncias até 5 km. A gente pode considerar que até 5 km a distância elipsoidal vai ser igual à distância geoidal. Isso vai ocorrer aí para a maioria dos levantamentos. A gente pode considerar que a distância elipsoidal é igual à geoidal. Porque em 5 km, é um erro estimado de 0,1 milímetro. Um erro bastante pequeno aí, né? Até 5 km. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente aplicar esse conhecimento que a gente viu aí nos nossos desenhos e nas nossas equações. Então nós vamos calcular a distância elipsoidal, ok? Vamos calcular a distância elipsoidal de um alinhamento RT, com os seguintes dados. Então, distância horizontal RT igual 745,092 metros. A altura no ponto R vai ser igual a 395,032 metros. E a altura, a altitude do ponto T, de 632,924 metros. Então, como a distância aqui é menor que 5 km, essa distância cai nessa situação, eu posso considerar, então, que a minha distância elipsoidal vai ser igual à geoidal, devido à distância ser menor que 5 km. Então, a minha distância geoidal ele é dado pela seguinte equação: distância horizontal vezes o FR. Como eu vou considerar elas iguais, eu considero então que a minha distância, nesse caso, ela vai ser igual à geoidal, vai ser igual à distância horizontal vezes o FR. Então, isso aplicado aí a essa distância aqui. Se fosse uma distância maior que 5 km, nós teríamos que usar essa equação, ok?
Precisamos calcular a primeira distância geoidal usando o FR. Substituímos aqui e calculamos a elipsoidal. Então, quanto que vai ser o nosso FR? O FR, então, vai ser 1 menos, eu preciso do FR, né? A distância horizontal eu tenho, que é 754. Então, 1 menos. Como nós temos dois pontos aqui, nós vamos utilizar a altitude média. Então, a média desses dois pontos vai ser de 395,032 mais 632,924 igual dividido por 2. 513,978. Isso aqui, então, dividido pelo raio médio da Terra, que é de 6.370.000 metros. Então, vamos aqui colocar o valor do FR. Vai ser igual a 1 menos, entre parênteses, 513,978 dividido por 6.370.000. Fecho parênteses. E aqui o ideal é usar todas as casas. Então aqui está o meu FR. 999193112. Eu vou aproveitar que ele já está no display da calculadora e vou multiplicar aqui, ó, pela minha distância horizontal. Então, minha distância elipsoidal vai ser igual a esse valor do FR vezes essa distância horizontal, vezes 745,092. A distância elipsoidal, então, vai ser de 745,032, aí arredondando até a casa do milímetro. Então, nessa primeira parte, então, a gente viu aí como, a partir de uma distância horizontal e de dados de altitude de dois pontos, chegar na distância elipsoidal, que é no modelo matemático da Terra. Então, cada elipsoide vai ter um datum específico. Então, aqui, ó, eu tinha uma distância de 745,092, lá no meu plano topográfico local. Quando eu projetei ela lá no elipsoide, ela ficou um pouco menor, ó. Houve uma redução, chegou em 745,032. Bom, nesse outro exercício, vou fazer aqui um exercício 2, nós vamos também calcular as distâncias elipsoidais, ok? Calcular as distâncias elipsoidais da seguinte poligonal. Então, nós temos uma linha aqui que a gente chama também de poligonal. Então, um ponto A para um B, depois vai subir e lá chegar num ponto lá em cima, ele vai descer um pouquinho. Então, nós temos aqui um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C e aqui um ponto D. O ponto D vai estar um pouquinho abaixo aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Ok? Uma representação aí sem escala. Então, a distância horizontal de A até B vai ser de 1.000 metros. A altura em relação ao nível do mar, a altitude do ponto A, de 21,092 metros. A distância aqui horizontal do B até o C, também 1.000 metros. E a altura em relação ao nível do mar, ou altitude, 28,128. E no ponto C, a distância horizontal do C até o D, também 1.000 metros. E a altitude no ponto C igual a 1.074,280. Precisamos também da altitude do ponto D. Então, a altitude do ponto D é de 1.033,117 metros. Então, a ideia aqui
é calcular três distâncias elipsoidais. Essa distância elipsoidal no segmento AB, a distância elipsoidal no segmento BC e, por último, a distância elipsoidal no segmento CD. Ok? E a gente vai calcular da mesma maneira que a gente fez no exercício anterior. Então, para calcular a distância elipsoidal, as distâncias são abaixo de 5 km, então consideramos que a distância elipsoidal é igual à geoidal. Então a gente usa essa equação aqui. A gente pega a distância horizontal, que é 1.000 metros, nos três casos a distância é a mesma, e aí nós vamos calcular um FR. O FR, nesse caso, vai ser a média sempre entre dois pontos. Então a gente vai pegar aqui a altitude do ponto A e do B, fazemos a média e substituímos aqui nessa equação. A média aqui, né? Assim também para o B até o C e do C até o D. Dividido pelo raio médio da Terra. Nós vamos achar FRs, três FRs diferentes. Então teremos aqui um FR, aqui também nós teremos um FR e aqui também, para cada um desses segmentos. Com isso, a gente usa então aquela equação da distância elipsoidal vai ser igual ao geoidal, que vai ser igual à distância horizontal, todas elas é igual a 1 metro, vezes o FR. Ok? A ideia desse exercício é vocês verem para uma mesma distância, a influência da altitude na transformação da distância horizontal na distância elipsoidal. Então aqui no primeiro segmento, quando os dois pontos estão muito baixos, perto do nível do mar, no segmento BC, quando eu tenho uma distância em relação à altitude, né? Quando eu tenho uma altitude próxima do nível do mar e uma altitude mais alta, como é que vai ocorrer esse cálculo elipsoidal, da distância elipsoidal, como é que vai ser o comportamento dessa distância elipsoidal, e aqui no último segmento, onde as duas altitudes estão altas, né? As duas altitudes estão mais altas do que as outras aqui. Então aí vai mostrar a diferença de comportamento para essas três situações. Então fica aí esse exercício para vocês fazerem, né, e checarem essa diferença de comportamento para essas três situações diferentes. Segmento AB, segmento BC e segmento CD. Ok? Então agora, pessoal, a gente vai fazer a projeção no sistema TM, que pode ser tanto RTM, LTM ou o mesmo UTM. Então é o mesmo princípio que vale para os três sistemas, como a gente já viu anteriormente. Então, na parte anterior aí, a gente chegou até a distância geoidal e elipsoidal. Agora a gente vai projetar a distância no sistema UTM. Então, relembrando lá no início da nossa aula, nós projetamos a distância horizontal no geóide e no elipsoide. Agora, do elipsoide, a gente vai projetar no sistema UTM. Então, é isso que a gente está mostrando aqui nesse esquema. Então, lembra lá que o cilindro, ele corta, né, o elipsoide em dois pontos, né? Ele é secante nesses dois pontos aqui, ó. Então, essa linha azul é o cilindro que está passando ali, o cilindro que está passando, certo? Então, imagine aqui um cilindro, né? Vamos cortar o cilindro, aí ele vai passar na elipsoide, né, para fazer sistema de projeção, naqueles dois pontos ali. Então, onde o cilindro é secante, aqui ó, nesse ponto K é igual a 1, a gente já viu isso. Aqui também K é igual a 1. Aqui nós temos uma zona de ampliação, onde o K é maior que 1. E aqui no meio nós temos uma zona de redução, onde o K é menor que 1. E aqui é o K0, que é uma constante para o UTM, e uma constante lá no RTM e no LTM. A gente já viu isso aí, né, o valor dessa constante também. Então o que ocorre? Ó, nessa região e nessa aqui também, ó, onde o K é maior que 1, que é uma zona de ampliação, se eu tenho aqui uma distância lá no elipsoide, que eu projetei no elipsoide, se eu projetar ela para o sistema UTM, né, projetar essa distância aqui no UTM, ela vai ampliar. Então, notem aqui o desenho, está ampliado ali. Ó.
essa distância, aqui ela vai ser maior. Vai ter uma ampliação lá no sistema UTM. Se a minha distância horizontal lá no elipsoide caiu nessa zona de redução, então quando ele for projetado para o sistema UTM, ele vai ter uma redução. Então, lembrando que o nosso sistema UTM, ou RTM ou LTM, ele é baseado em Mercator, que ele conserva os ângulos e distorce as distâncias. Então aqui a gente vai ver essa distorção da distância. Então os cartógrafos na história, os engenheiros, né, que bolaram esse sistema, eles fizeram assim de forma secante para que fazer uma média. Né? Se eu fizesse tangenciando, o cilindro tangenciando, eu teria um K igual a 1 somente em um ponto. Aqui eu tenho dois Ks igual a 1, tem um valor constante. Né? Então isso aqui distribui melhor o erro. Né? Por isso que foi pensado o cilindro secante. Mas haverá distorções, não há nenhum tipo de sistema de projeção que vai ser perfeito. Então todos eles vão ter algum tipo de distorção. Então o valor do K ele é conhecido em alguns pontos, né? Que são nas linhas de secância, onde o K é zero, é conhecido também, é uma constante, e também lá nas bordas do fuso, né? Ele também é conhecido. A gente viu isso aí numa outra aula. Em outras posições a gente tem que calcular esse K. E ele é dado aí por uma expressão, que é o K0, que é o K aqui do valor que vai ser diferente para o sistema RTM, LTM ou UTM, dividido por raiz de 1 menos o cosseno da latitude. Vamos fazer com essa simbologia, latitude média. Então, cosseno da latitude média. A gente tem que ter latitude de 2 pontos aí para fazer a latitude média. Vezes o seno da longitude. Então, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da longitude média, menos a longitude no meridiano central do fuso. Aqui elevado ao quadrado, e tudo isso aqui então extraído à raiz. Ok? Então, a latitude média é igual à latitude do ponto 1, mais a latitude do ponto 2, dividido por 2. A longitude média vai ser a longitude do ponto 1, mais a longitude do ponto 2, dividido por 2. E a gente pode obter esse cálculo usando aí uma planilha do Excel, que a gente vai ver mais à frente no exercício, que ela já foi programada a partir de dados de latitude e longitude do ponto, e aí a gente consegue calcular esse valor do K. Isso aí está disponível, essa planilha K, no curso técnico lá de agrimensura. Eu vou deixar disponibilizado no Moodle também para vocês, para a gente calcular então esse K. A gente vai fazer mais à frente um exercício onde a gente vai fazer a aplicação daquela planilha que vai calcular esse K aqui para a gente. A gente pode também calcular um K tendo a distância UTM, né, ou RTM ou LTM, de forma genérica chama de distância TM, dividido pela distância elipsoidal. Então, isso aqui a gente pode calcular também o K se a gente conhece esses valores. Onde a distância TM vai ser igual à distância elipsoidal vezes o K. Então aqui a gente tem um esquema importante que vai fazer um resumo do que a gente viu. Então nós temos aqui a nossa distância horizontal, nós temos que projetar ela na distância geoidal, depois projetamos na distância elipsoidal, por fim chegamos na distância TM. Para a gente então fazer essa primeira etapa, nós precisamos de um FR, né, como a gente fez no exercício anterior. Tendo um FR, a gente converte distância horizontal para geoidal ou vice-versa. Distância geoidal para elipsoidal tem aquela equação que nós vimos, mas na maioria dos casos, né, a distância elipsoidal vai ser igual a geoidal, né, com distâncias aí até 5 km. E a distância elipsoidal para a distância TM, nós precisamos saber aí um valor K. Nós podemos agrupar esse FR
e o K e colocar ele numa única expressão, que a gente chama de KR. Então vamos chamar aqui de KR, que vai ser esse fator K, que é dado aí por uma equação complexa, que precisa da latitude, longitude, alguns parâmetros do sistema UTM, ou LTM ou RTM, vezes o FR. Então pegamos aqui o FR e o K, juntamos os dois, chamamos eles de KR. Então a minha distância transversa de Mercator vai ser igual à minha distância horizontal vezes o KR. Se eu pegar essa minha distância horizontal, eu quero transformar até a distância TM, eu passei por um FR e por um K, pelo K e pelo FR. E eu chamei isso aí agora de KR. Então, tendo o valor de K, tendo o valor de FR, eu tenho meu KR. Então, KR vezes a distância horizontal, eu converto minha distância horizontal lá para a distância transversa de Mercator. Então, vamos fazer um exercício para a gente fixar isso daí. Então, vamos calcular a distância transversa de Mercator com os seguintes dados. Sabendo que a minha distância horizontal é de 378,430 metros. Ela foi medida numa altitude, uma altitude média de 631,455 metros. E o valor do K calculado foi de 0,999781. Ok? Então, o primeiro passo é, se eu souber o KR, eu calculo a distância TM. Então, o KR vai ser igual ao K vezes o FR. O K eu tenho, foi dado. Eu preciso calcular o FR. Então, o FR vai ser igual a 1 menos aquela altitude, 631,455, dividido pelo raio médio da Terra. Esse valor, então, vai dar 0,99990087. Ok? Com isso, eu multiplico por esse K. Então, eu pego esse valor, multiplico por esse K, eu encontro o meu KR. E o meu KR, então, vai ser de 0,999878972. Tendo agora, então, esse KR, eu calculo a minha distância TM. Eu pego o KR, que é esse valor, multiplico por essa distância DH, eu vou ter a minha distância UTM, ou distância TM, transversa de Mercator, que vai ser igual a 378,384. Vamos calcular aqui também a distância elipsoidal. Então, a distância elipsoidal, ela vai ser igual a geoidal, porque a distância aqui não tem mais de 5 km, vai ser igual a distância geoidal, que vai ser igual a distância horizontal vezes o FR. Então, o FR eu calculei, multiplico por essa distância e vou ter um valor de 378,392 metros. Então, nós temos 3 distâncias aqui, Então, vamos fazer um esqueminha, gráfico, dessas 3 distâncias. Nós temos aqui num plano horizontal, vamos enxergar isso aqui num plano horizontal qualquer. Temos lá 2 pontos, e lá a distância horizontal, 378,430. Então, isso aqui é uma distância horizontal, DH. Depois nós projetamos essa distância lá no elipsoide. Então nós temos aqui o nosso elipsoide. Vou colocar aqui com uma outra cor. Então no elipsoide, essa distância foi de 378,392. Essa aqui é a distância elipsoidal, que nós calculamos aqui, aqui embaixo. E depois, no nosso sistema UTM.
que é o cilindro secante. Então aqui nós temos a nossa distância TM, que no caso aqui calculada deu 378,384. Então está numa zona de redução. Então a distância elipsoidal, ó, ela foi reduzida, né, para uma distância lá TM. Então houve duas reduções. Do plano topográfico local eu tinha 378,430 metros. A distância elipsoidal houve uma redução, depois ela reduziu de novo para a minha distância TM. Então essas reduções ou ampliações vão depender da posição que se encontra os meus pontos topográficos.